Lucas capítulo 12, versículo 20 ao 21. Diz assim: Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Por incrível que pareça, minha proposta não é falar, por mais que esse texto traga essa indicação, a minha proposta não é para falar sobre oferta ou sobre contribuição, ou tampouco sobre dinheiro. Eu quis pegar uma ponte com esse texto para falar sobre um tema extremamente importante, ao meu ver, para nós nesse mês de outubro, falando aí dessa reconstrução dos muros da nossa alma. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que não tem mais sentido para viver. Pessoas que dizem que, eu não sei, eu não tenho mais alegria de viver, eu não tenho mais motivação, eu não sei por que Deus não me leva, e tantas outras coisas, e até porque a depressão tem sido talvez a doença deste século, e tem, talvez não comparativamente ao câncer, que é uma questão de uma patologia que agride muito o organismo de uma pessoa, mas a depressão, além de trabalhar na questão física, que ela também atrapalha, mas ela trabalha principalmente no campo da mente, das emoções, das decisões, e nós temos visto cada vez mais, e eu vi uma matéria esses dias, do aumento de suicídio de pastores. Estão tirando a vida porque não aguentam mais. Eu li uma reportagem que um pastor veio na sua igreja, pregou uma das mensagens mais impactantes, houveram decisões, as pessoas choraram, clamaram a Deus, ele terminou de abraçar todo mundo, ele voltou para sua casa e se matou. Você vai dizer assim, mas esse cara é louco, pastor, ele não tem Jesus, como é que ele faz uma loucura dessa, como é que ele tem uma atitude dessa, ele acabou de pregar o amor de Deus, o Evangelho, a esperança. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo como talvez esse camarada viveu, uma vida despropositada, uma vida insensata. Eu vejo Jesus aqui conversando dentro dessa parábola, ou dentro dessa história, quando ele chama esse homem que construiu muito de insensato. E isso aqui é um paradigma talvez que precisa ser quebrado, porque o que a sociedade nos imprime, nos ensina como conceito? De que você só vai ser uma pessoa bem-sucedida se você construir muito, se você crescer, se você alcançar, se você tiver muitas coisas, aí você vai de fato ser alguém relevante na sociedade. É isso que a gente ouve. Os grandes são os que têm muito, são os que fazem muito. Mas na verdade, dentro da perspectiva bíblica, os grandes não são os que fazem ou os que têm muito, mas os que são alguma coisa dentro do contexto do reino de Deus. Porque no reino de Deus, grandeza não se mede por quantidade ou por atividade, mas se mede por decisões, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me torno em Deus. Os grandes, na perspectiva de Jesus, não são aqueles que fazem muito, mas são aqueles que servem. Não são aqueles que recebem, mas aqueles que dão. Não são aqueles que são aclamados, mas aqueles que aclamam a Deus. Ou seja, o conceito de grandeza, de sucesso, a perspectiva que Deus tem a respeito desse assunto é muito diferente da que, como sociedade, nós seres humanos acabamos construindo para nós. E aí que interessante que quando nós falamos sobre insensatez, para mim insensatez está ligado a uma vida totalmente desregrada, a uma vida sem sentido, a uma vida sem propósito. A proposta da mensagem de hoje, o tema é: viva com propósito. Por quê? Porque uma vida sem propósito é uma vida insensata. Vou te explicar por quê. Alguns significados da palavra propósito no dicionário: deliberação, resolução, decisão, intento, projeto, objeto, fim, mira, juízo, prudência.
Olha então que quando nós dizemos que temos que viver uma vida com propósito, nós estamos falando de vários conceitos que são fundamentais para nós termos realmente uma vida cristã muito abençoada. E me leva a pensar, eu até coloquei aqui, que viver de maneira insensata revela total miséria na alma de uma pessoa. Ser insensato, biblicamente, significa o resultado de uma miséria total na vida de um ser humano. Porque quem vive com propósito entende o que está fazendo, por que está fazendo, pelo que está lutando. Uma vida com propósito é pautada por objetivos, como nós vimos aqui, por decisões, por planejamento, por projetos. Você tem um alvo. E olha que a Bíblia, ela é recheada desses textos, falando sobre esses assuntos, falando sobre as decisões que o homem precisa ter e tomar diariamente. Então, quando nós começamos a pensar na ideia de propósito, a nossa vida, e a gente precisa compreender isso, ela pode ser analisada num aspecto temporal, passado, presente e futuro. Sendo que no primeiro você tem muito mais exatidão, no segundo você tem uma certa precisão e no terceiro total indefinição. Meu passado eu conheço, e o seu com certeza você também conhece. Eu tenho certeza que você sabe de todas as decisões certas e erradas que você tomou no teu passado, tudo que você fez de bom e de ruim, das coisas que você se alegra por ter realizado, e com toda certeza das coisas que você se arrepende até o mais fundo da sua alma, porque você hoje entende que não deveria ter tomado determinadas decisões. O teu presente, relativamente nós podemos dizer que conhecemos, porque é o que estamos fazendo nesse exato momento. Mas não temos condição de explicar muito a respeito do nosso presente, porque o nosso presente, por mais que Deus já o conheça, até em aspectos futuros, porque Ele sabe tudo o que vai acontecer conosco, nós não temos condições de controlar o nosso presente. Nós temos condições de talvez idealizar um pouco do nosso presente, do agora. O culto acaba, de repente, deixa eu pensar aqui, senti, revelação, puf. O Nilton sentiu de pagar uma pizza para mim. Pode ser um possível presente, mas é relativo, porque de repente o Ângelo fala, que nada pastor, vamos comer um sushi lá, uma comida japonesa lá, um negócio assim e tal. E aí o coração bate mais forte. Aí de repente o Ailton chega e fala assim, pastor, que nada, nós vamos fazer uns lanches de calabresa na chapa com vinagrete, queijo. E aí o coração começa a bater forte também. Vocês viram que comida é um negócio que mata a gente, né? Aí o pastor Adriano vira e fala, que nada Robinho, vamos fazer uma tapioquinha só com azeite, fio de azeite, assim, um queijo branco, porque nós temos que ficar mais light. Eu digo, tá amarrado, Adriano. Mas entende que o nosso presente ele é muito relativo? Você não tem controle absoluto dele, você tem uma certa noção. Agora, vou piorar a situação, e o futuro? O qual só a Deus pertence, e que nós não temos condições de interpretá-lo, porque todas as nossas ideias acerca do nosso futuro podem estar completamente equivocadas. Você não tem domínio sobre o teu futuro. Pastor, mas Deus me deu uma revelação do meu futuro, e eu digo para você, Deus fala de forma muito nebulosa acerca do nosso futuro, e eu te explico por que Deus faz isso. Deus não dá detalhe do teu futuro, porque você morreria de ansiedade. Deus pode dizer para você, olha, vou ampliar as tuas fronteiras, vou fazer você crescer no teu trabalho, eu vou aumentar a tua família, eu vou fazer isso, eu vou chamar você para um ministério no futuro, você vai pregar a minha palavra, assim ó, bem obscuro. Não porque Deus é sombrio, mas é porque Deus conhece o coração do ser humano, e se Ele te revelasse tudo que você vai viver nos próximos 15 anos, meu irmão, você já estava morto, de morte morrida, de ansiedade pura, porque ninguém aguenta. Não aguenta. Chegar para você e falar assim, tem um negócio para te contar urgente, no final do culto. Quem gosta de falar muito da vida dos outros já vai falar assim, Jesus amado, o pastor descobriu. Quem ora muito vai fazer assim, meu Deus, Deus revelou para o pastor aquilo que eu estou buscando, aleluia. Quem não quer nada com nada e está vivendo errado vai dizer assim, Jesus, Deus revelou para o pastor que eu estou em pecado.
minha casa caiu. Já percebeu? Normalmente a gente tem dificuldade em lidar com o futuro, porque a gente não sabe o que vem. Aí de repente o cara só quer falar para você: irmão, senti de abençoar a sua vida durante essa semana, eu vou contigo lá num restaurante lá para a gente almoçar junto. E às vezes você está esperando o pior, que o cara vai jogar um caos em cima da tua cabeça, porque nós desconhecemos aquilo que está diante de nós. Você não sabe. E como diz um amigo meu, pastor Betinho lá de Botucatu, o único que sofre de véspera se chama Peru, porque a casa dele vai cair perto do Natal e não tem jeito. De resto, meu irmão, não sofra de véspera. Ah, pastor, mas eu não sei o que o futuro me aguarda. Então, meu irmão, mais do que nunca, deposite a tua confiança em Deus. O Senhor vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos teus caminhos, Ele vai aplainar as tuas veredas, Ele vai cuidar das tuas finanças, Ele vai abrir uma porta de trabalho, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai providenciar o pão para você. Meu irmão, Deus é o teu Pai, Ele vai cuidar de ti, não te preocupe. Ele vai dar todas as direções que você precisa. Mas esse aspecto futuro é interessante, porque sabia que quando você está muito focado no teu futuro, você esquece algumas lições importantes do teu passado e inclusive para de viver o presente? Não é bom focar no futuro. Muitos dizem o seguinte: foque no futuro, começa a planejar, sonha alto, vai, busca. Só tem um problema: quem olha demais para frente não olha para baixo e tropeça. Eu não sou contra você fazer projetos, eu sou a favor de você colocá-los diante do Senhor e deixar Deus te dar uma resposta. Até porque a Bíblia diz isso lá em Provérbios 16, ele diz: olha, consagra ao Senhor todos os teus planos e eles serão bem sucedidos. Você consagra a Deus, Deus vai te dar a resposta, o retorno daquilo que você precisa. Agora vamos lá, tem algumas questões aqui. O que a gente precisa fazer para viver uma vida com propósito, né? Então, quais são as decisões que são cabíveis a mim e a você, como miserável pecador que somos, para que a gente viva uma vida com propósito? Em primeiro lugar, supere aquilo que não pode ser alterado. Por que é importante isso? Porque o teu passado precisa estar bem resolvido diante de Deus e de você mesmo. E quando você diz diante de Deus, pastor, por quê? Porque diante de Deus você precisa deixar tudo alinhado. E às vezes podem ter áreas do teu passado que você nunca submeteu a Deus. Pode ter coisas que você já viveu lá atrás que você nunca rendeu à cruz. E isso pode ser um problema gravíssimo para você. Eu não quero mistificar aqui o negócio para você, eu quero trabalhar a ideia exatamente da razão. Se você viveu problemas lá atrás e não os superou e não decidiu superá-los, significa que você nunca vai conseguir, no seu presente atual, viver uma vida diferente. Então o teu passado precisa estar alinhado com Deus, com você mesmo e inclusive com o teu próximo, se é que ele faz parte de alguma questão do teu passado que aconteceu. Você precisa ter uma atitude muito clara sobre isso. E se tem uma coisa que é fato, é que o teu passado você não muda, meu irmão. De Volta para o Futuro é filme, não é verdade. Você não vai pegar o DeLorean lá, aquele carro lá que pega não sei quantos quilômetros por hora, e vai para o passado ou para o futuro. Não existe, meu irmão, sai desse conto de fadas. Você tem que viver a realidade, o teu passado não vai mudar. O que fazer com ele então? Você tem uma decisão: buscar corrigir aquilo que precisa ser corrigido e buscar superar aquilo que já não volta mais atrás. Não tem mais nada do teu passado que você possa fazer com ele. Biblicamente falando, você tem que tomar uma decisão. Você tem que se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, isso aqui eu não posso mudar mais, mas eu não quero ser uma consequência disso aqui que aconteceu comigo lá atrás, sendo que eu tenha feito ou que alguém tenha feito. Senhor, eu quero colocar o meu passado diante do teu trono. Superar significa entregar, porque o que você entrega a Deus já não te pertence mais. Agora vai ser a mão de Deus que vai começar a agir. E aí, o apóstolo Paulo, eu já citei esse texto algumas vezes aqui na igreja, Filipenses 3,13, e ele fala exatamente sobre a ideia de que o presente e o futuro são muito melhores do que o passado, porque o passado foi bom se eu tive boas experiências, e foi ruim se elas não foram tão boas assim. Mas o presente é a capacidade que nós temos de transformar a nossa realidade. E querido, não existe futuro
pré-determinado por nós. Deus conhece o nosso futuro. Isso é importante que a gente diga, porque senão nós viramos robô e marionete aqui. Deus conhece o meu futuro, não significa que Ele já falou para você: ah, Rubinho, você vai tropeçar naquele buraco ali, você vai bater o teu carro ali, você vai sofrer aquilo ali. Não, nós precisamos entender isso. Deus governa sobre todas as coisas, é soberano, mas existe algo que a Bíblia nos mostra que Ele nos deu, chamado livre-arbítrio. Você e eu temos a capacidade de tomar decisões todos os dias. Inclusive quando nós somos tentados a pecar, você tem a escolha se você vai fazer aquilo que é certo diante de Deus, ou se você vai agradar o teu próprio coração. Ou seja, você pode mudar o teu presente todos os dias. E entenda que o teu presente mudado gera repercussões futuras. E em algumas decisões, inclusive, repercussões eternas. Porque algumas decisões que você toma diante de Deus não vão trazer só resultados agora de momento. Eles vão trazer resultado muito para frente de coisas que do Senhor deseja fazer e vai repercutir lá na eternidade. E aí Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha só que Paulo está dizendo: se esqueça, porque não vale a pena você se lembrar daquilo que te faz mal. E vamos falar a verdade, o que mais judia a nossa alma é se lembrar daquilo que não faz bem para a gente. Pastor, mas eu fiz uma coisa boa, não é bom lembrar do passado nisso? É, com certeza, para você voltar a ter atitudes ainda melhores da que você já teve. O irmão falou hoje para mim assim: pastor, tá vendo esse caldeirão aqui? Ele mostrou um caldeirão desse tamanho. A gente estava ajudando a finalizar aqui a questão do almoço lá do costela. Como é que é? É costela no chão, né? Isso. Eu ia falar um negócio, graças a Deus que eu não falei, porque ia ficar ruim, errado e feio. Então ficou só na minha mente. Ia falar invertido o negócio. Então, terminou ali o esquema da costela. Esse irmão falou para mim: pastor, tá vendo esse caldeirão aqui? Antigamente, há uns anos atrás, nós fazíamos um sopão e a gente levava aí para umas invasões, para uns lugares lá, para abençoar as pessoas que precisavam. E ele falou: era muito legal. Eu falei assim: e por que não dá para fazer de novo? Por que não pode ser feito outra vez? Por que só tem que ficar no passado? Nós fazíamos, eu pregava, eu evangelizava, eu orava. Meu irmão, tudo que é experiência boa você tem que levar para frente. Você tem que avançar. Porque o cristão, ele pode se definir em dois aspectos: ou o cristão nostálgico, que é aquele que só vive do passado. Pastor, olha, eu já fui de muita oração, viu, pastor? Uma vez uma pessoa disse isso para mim: pastor, eu já orei o dobro do que você já orou o teu ministério inteiro. Ela falou para mim. Falei: que bom, rapaz, e hoje? Porque eu continuo no ministério, devagar e sempre. Aí a gente não é tão bom assim, mas a gente está tentando. E você, filho de Deus, o que você está fazendo? Eu passei por algumas situações. Aí o cara começa a dar de Roberto Carlos, né? Ele começa a dar uma mancadinha assim já e começa a querer explicar a vida dele. Não tem explicação para aquilo que você deixou de fazer para Deus, meu irmão. Você pode tentar arrumar um monte de desculpa. Deus nunca te frustrou. Você parou porque você quis. E talvez você está usando Deus como a tua muleta, e Ele não é muleta. Ele é a direção que você e eu precisamos todos os dias para seguir em frente. Aí tem o cara também que diz assim: para que eu vou fazer se eu conheço A, B e C que faz? E o cara sempre está passando por luta e por dificuldade. Então para que eu vou fazer isso? Que não tem sentido também. Porque você não pode nem se apegar no exemplo do teórico, que já fez muito, mas hoje não faz mais, vive do passado, e nem daquele que olha para os outros para dizer que não vai fazer porque ele não quer ter problema. Meu irmão, você tem que seguir em frente. O que passou, passou. Você já teve decepções na sua vida? Obrigado. Você já teve decepções na sua vida? Quem teve aqui? Levanta a mão para eu ver. Só esse pouquinho aí? Eu preciso tinha mais gente amargurada com a vida. Olha quanta coisa boa que tem gente aqui que já está restaurada. Eu nem levantei minha mão também, eu já tive também. Confesso para vocês. Só que é o seguinte: é mó ruim você ficar lembrando disso, não é? Se alguém xingou você, se alguém falou mal de você, mentiu ao teu respeito, você gosta de lembrar disso? Mas por que você lembra então? E eu?
Por que a gente faz questão de desenterrar defunto que já está a 7 parmos, como diziam uns amigos meus lá em Botucatu, para baixo? Por que você tenta levantar coisas na tua vida que Deus já falou assim: Rubinho, isso aqui eu já lancei no mar do esquecimento, cara, eu não quero mais me lembrar disso, e tampouco gostaria que você se lembrasse. Esquece, segue em frente, passa por cima, porque enquanto você só olhar para o teu passado, você não vai ter condições de vislumbrar aquilo que o Senhor deseja. E aí, uma vez eu recebi um conselho de um pastor. Eu tinha acabado de chegar no Paraguai, só que eu tinha recebido uma palavra de Deus. Aí é o seguinte, segundo aspecto, falando aqui até desse pastor no Paraguai, eu recebi uma palavra logo que eu cheguei lá. E aí, eu recebi uma palavra de Deus que eu não ficaria muito tempo lá, que eu ia para reconstruir o trabalho da igreja lá no Paraguai. Quando tivesse tudo bem, Deus ia me levar embora. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu ficava nos primeiros 2 meses, eu falava: Deus, eu não vou planejar tal coisa, porque eu não vou ficar tanto tempo, e sei lá, vai que eu vou embora daqui 6 meses ou daqui 1 ano e tal. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, rodando. Até que chegou um dia, esse pastor falou para mim assim: Rubinho, Deus deu uma data para você? Eu falei: não. Ele falou: a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos diante de Deus, porque Ele é eterno, Ele é atemporal. Deus não está vivendo dentro do nosso contexto de tempo. Ele falou: e se para Deus é pouco uns 20 anos? Como é que você faz? Aí eu falei: ah, pastor, mas e agora, o que eu faço? Ele falou: cara, planeja os próximos 10 anos da igreja, independentemente se você vai estar lá por 1, 2, 5, 10, 20, 30, não importa. Você tem que trabalhar. Se você ficar tentando imaginar o que vai ser teu futuro, você não realiza o teu presente. E aí minha ficha caiu, e aí eu comecei a pensar diferente. E isso tem a ver com o segundo aspecto aqui, para a gente poder viver uma vida com propósito. Deixe seu excesso de bagagem. Você tem que deixar teu excesso de bagagem para trás. Não sei se alguém já pagou excesso de bagagem aqui. Justo. É muito ruim. Você vai lá, pagou a passagem. Tudo bem que hoje você paga mais barato a passagem de avião, mas antigamente era muito caro. Aí quando você precisava levar um negócio, a moça falava assim: senhor, o senhor vai ter que pagar excesso de bagagem. Quanto que é? Aí às vezes ficava metade da passagem que você estava levando lá de uma mala a mais, né? Dependendo da companhia ou para onde você estava indo. E às vezes você vai se dar conta que você estava levando algumas coisas que não tinha necessidade de você estar levando. E o excesso de bagagem, na verdade, ele contempla exatamente a ideia de que você leve aquilo que é necessário. Você vai levar o que precisa. Eu tive essa experiência ruim. Tentando ajudar, me dei mal. Fui para Cuba no ano retrasado. No ano passado foi isso. E por conta do status da companhia aérea, eu podia levar 3 malas de 32 quilos cada uma. Quase uma casa dentro. Falei: demorou. Vou lotar de kit de higiene para levar para Cuba, pasta de dente. Vai ser uma benção, vou arrasar. E aí quando eu botei as 3 malas no carrinho, mais a minha mochila e mais a minha mala de mão, que eu tinha direito a mais uma mala de mão de 10 quilos e a mochila. Adivinha, eu tinha 10 quilos na mala de mão, mais a mochila e mais 3 malas abarrotadas, com 32 quilos cada uma. E aí o cara da alfândega me pegou lá em Cuba. Ele falou assim: onde você vai? Eu falei: não, é que eu sou pastor. Eu estava com visto religioso. Eu falei: eu tenho visto religioso aqui. Nós estamos ajudando as igrejas aqui em Cuba. E eles adoram que você fala que você está ajudando o país deles, porque eles não têm pasta de dente, escova. Eles adoram que você diga isso para eles assim. É muito legal. Porque os defensores aí do partido aí que fala que lá é um paraíso, é só quando você vai no hotel e fica em Havana. Entra para dentro lá do interior do país que você vai ver a realidade. Aí você vai ver que é tudo mentira o que é ensinado aqui acerca desse regime maldito, que é onde só alguns são ricos e o resto vive na miséria e não tem o que comer. Essa é a verdade lá. Já faz 5 anos que eu vejo isso lá. Então, cheguei lá e falei: vou resolver o problema de Cuba. Vou levar 3 malas agora abarrotadas. Aí o cara me parou. E nós ficamos 3 horas parados. O grupo todo já tinha saído, só estava eu e o pastor líder do projeto. Estava nós 2 sentados lá, ele com uma malinha desse tamanho e eu com 3 assim, com meu carrinho lotado. Olha, a gente orou tanto, eu orava tanto que eu falava: Deus, não deixa esse cara abrir a minha mala,
Porque por cima estava bonito, estava com roupas e sapatos e camisa e um monte de coisa que eu levei. A minha querida amiga pastora Desirê pegou, sabe aquele zíper que tem na mala, que você pode enfiar as coisas no forro? Ela colocou 100 kits de higiene, 100 sabonetes, 100 prestobarbas, 100 absorventes. Tinha 100 de cada, dava para 100 pessoas o kit. Ela colocou tudo 100 nas minhas 3 malas. Aí tinha assim um forro assim cheio e roupa em cima. Aí o cara chegou e falou assim, depois de 3 horas eu orando, eu falei, meu Deus, eu vou ficar preso aqui, eu já estava pensando pior. Aí ele mandou o grupo voltar, mas o grupo, graças a Deus, voltou sem a mala, porque eles estavam também com as coisas. Quando o grupo voltou, ele viu que a gente estava falando a verdade, porque eu disse, olha, é porque eu tenho status na companhia, eu posso levar mais mala, é porque eles não podiam levar tanto peso, eu estou levando por eles, olha o tanto de gente que tem. Aí o cara falou, nisso eu já estava com a mala em cima para ele olhar. Falou, então pode ir. Eu falei, não, agora eu faço questão de abrir essa mala aqui, eu vou mostrar para você. Como a gente é tonto, né? Aí eu comecei a abrir minha mala, e o cara, não. E os caras, Rubinho, fecha a mala. Eu falei, não, agora eu vou mostrar. Como se eu tivesse o cara mais certo do mundo. Aí eu comecei a abrir assim, aí o cara olhou, viu só umas roupas. Falei, aqui ó, sabonete e tal. Eu nem me lembrava que estava tudo no forro. Aí ele olhou, mandou fechar, a gente foi. Aí o pessoal tudo zoando comigo no ônibus, né? A gente só teve umas 9 horas no ônibus depois que a gente chegou lá em Cuba, porque a gente vai para o interior do país. As 9 horinhas assim básicas, foi bem tranquilo. Quando nós chegamos no local, a gente ainda foi abrir as malas. Aí uma menina do grupo era advogada. Ela quase começou a chorar. Ela falou assim, pastor, você é louco mesmo, né? O que significa isso aqui na sua mala? Porque na verdade a minha roupa mesmo estava na pequenininha. O resto era tudo coisa para eles. Ela falou assim, pastor, você ia preso. Espertão. Ela falou, 100 sabonetes, pastor, você ia tomar banho 6 vezes por dia, por 1 mês. Ela falou, pastor, a gente fica 7 dias, você está doido? E ela começou a me explicar as coisas que poderiam de fato acontecer comigo. No máximo, prender eles não iam. Eles iam aprender toda a mercadoria e falar, vai sem nada. Você vai só com a sua malinha de roupa. Mas o transtorno que isso geraria. Por quê? Porque às vezes a gente está tentando levar mais bagagem do que a gente deve. E nós temos que aprender com isso. Existem lições. E deixar o excesso de bagagem significa seguir um conselho de Jesus, que vale para crentes e não crentes, que vale para qualquer pessoa na face dessa terra. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão, e eu darei. Meu irmão, se você está cansado e sobrecarregado e você vai até Jesus, Ele vai te dar descanso. Quem alivia o teu excesso de bagagem é Jesus Cristo, não é você mesmo. Ele vai te mostrar o que fazer, você quem faz, mas é Ele quem vai dizer o que precisa ser feito. Rubinho, você está fazendo isso aqui demais, você está fazendo isso assim muito, você está fazendo isso aqui de menos, isso está sobrecarregando você. E o Espírito Santo vai falar com você da mesma forma. Deus vai falar conosco acerca do nosso excesso de bagagem. Sabe por que Ele vai falar com a gente? Porque Deus não quer ver você se estourando lá na frente. Deus não quer ver você se desviando, você deixando de servi-lo, você passando por uma enfermidade psicossomática, porque você se estressou demais, porque você se desgastou demais. Deus não está chamando você para o sacrifício, Ele está chamando você para a obediência. Até porque a Bíblia diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Deus não se agrada, por mais que alguns lugares ensinam que você tem que sacrificar, você tem que se matar para fazer, a Bíblia não fala sobre isso, nesses termos. Ela fala que obedecer é melhor do que sacrificar, a obediência é melhor do que 1000 bois em holocausto. O que o profeta estava dizendo? Que ser obediente a Deus te livra de muito problema. Não significa que você vai ser isento de passar por eles, mas vai te livrar de muitos que você mesmo vai ser o causador. Porque a nossa desobediência gera problemas gravíssimos. E nós precisamos entender isso. Deus, olha, eu quero que você guarde no coração essa frase: Deus não chamou você para salvar o mundo. Deus não te chamou para salvar o mundo. Ele te chamou para fazer parte do reino dele. Mas Ele não chamou você para salvar a humanidade.
Ah, pastor, mas eu sei disso, vixe, eu estou tranquilo com relação a isso, eu sei que... Mas parece que às vezes a gente quer salvar o mundo inteiro e a gente não se dá conta que nem a nossa casa está bem salva. Antes de você tentar salvar o mundo, botar a capa vermelha e a roupa azul e tentar sair voando, tenta ver se você já limpou toda a criptonita lá que te deixa fraco, o Superman, no teu contexto, na tua realidade. Às vezes você está tentando alçar voos onde que você só tem que caminhar para alguns lados para acertar determinadas coisas. Os grandes concertos partem de pequenas ações que nós fazemos no nosso dia a dia e naquilo que está à volta do nosso coração. Uma outra questão que eu escrevi aqui: você quer ver o excesso de bagagem sair? Comece a trazer pessoas cansadas para Jesus. Porque quanto mais você cumprir a tua missão de pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas, menos peso você vai sentir na tua alma acerca da sua omissão com relação à grande comissão. A igreja foi chamada para ser uma testemunha do Evangelho. Eu e você fomos chamados para falar de Jesus para qualquer pessoa que estiver à nossa volta, não importa onde ela esteja. Quando nós falamos de Jesus, você sente maior tristeza no coração, não sente? Ai, Senhor, eu estou tão triste. Essa pessoa agora vai ser salva. A vida dela estava tão boa, ela se matando. É assim que a gente se sente? Meu irmão, se você conseguisse, eu sei que a maioria aqui não tem aquela elasticidade daqueles ginastas da Olimpíada, né? Mas se a maioria pudesse, quando ganha uma pessoa para Jesus, ia ficar dando salto de alegria, pulo o tempo inteiro, festejando, porque um pecador se arrependeu, porque alguém se rendeu a Jesus. Meu irmão, é gostoso isso, é uma bênção a gente ter essa alegria. Mas e quando essa alegria ela já não existe mais? E nós não temos mais um propósito claro com relação à nossa missão, com relação àquilo que nós precisamos ser e fazer no reino de Deus. Quando Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, significa que eu estou cansado muitas vezes e preciso ir até Ele, mas preciso entender muito mais a minha missão, que é levar também os demais que estão cansados àquele que tira toda a sobrecarga de nós, traz alívio para a nossa alma e alegria para o nosso coração. Terceira decisão que você tem que tomar para viver com um propósito: seja um vaso de honra. Porque a Bíblia diz que existem muitos vasos, né? 2 Timóteo 2,20: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Eu não quero discutir aqui a qualidade do vaso, não é a ideia do texto. A ideia principal, na minha opinião, é: existe um fim para cada coisa, existe um propósito. Cada vaso está ali por uma razão. Uma pode ser para decorar, outra pode ser para armazenar, outra pode ser para proteger, e assim por diante. Uma pode servir para armazenar comida, outro para água, outro para ser meramente uma decoração. Está ali bonito ali, todo mundo olha e fala: nossa, que bonito, mas não serve para nada. Você sabia que tem vasos que não servem para nada? Só serve para olhar, mas ele não traz nenhum tipo de resultado. Às vezes tem vasos extremamente feios, mas que conservam as coisas por décadas, por séculos. Quem digam aí as cavernas de Qumran, onde foram descobertos os manuscritos da Bíblia, que estavam escondidos ali há muito tempo, e estavam protegidos alguns em vasos, né? Quem foi lá no Museu da Bíblia viu a explicação que foi dada com relação a isso, né? A grande descoberta lá em Qumran, algumas delas nos vasinhos assim, outros vasos maiores. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade de manter não é segurança, mas manter a integridade daquele papel ou daquele papiro ou do que fosse. Então havia essa capacidade. Então existem vários tipos de vaso. A questão é qual eu escolho me tornar. Que tipo de vaso você escolhe se tornar na presença de Deus? Para mim, o único que serve é talvez o menos vistoso, mas o mais prático e que cumpre sua missão, que é o vaso honroso, o vaso de honra. Porque não é o vaso que recebe honra, mas que realiza a obra, e a honra ela é dada a quem de direito. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser honrado.
Nós temos que viver com um propósito. Você tem que entender que como vaso você é um recipiente. E você precisa então receber algo, estar cheio de algo ou de alguém para realizar determinada tarefa. E você precisa fazer uma avaliação nessa noite do que ou de quem o teu vaso está cheio. Nosso vaso pode estar cheio de muita coisa: pecado, desobediência, amarguras, tristezas, alegrias, expectativa, perseverança, objetivo de missão, vida com propósito. Olha quanta coisa boa você pode ter no vaso, mas olha quanta coisa ruim você pode ter no teu vaso também. Mas quem escolhe o que vai entrar no teu vaso é você. É você que vai escolher. É você que vai tomar a decisão que pode mudar toda a tua trajetória cristã. E como nós já dissemos, o passado não pode ser alterado, mas as suas decisões hoje podem tornar você uma das pessoas que Deus deseja levantar nessa geração corrompida pelo pecado. Talvez você nem tenha ideia do que Deus está querendo fazer através da tua vida, e você às vezes está tomando algumas decisões que estão te levando para o caminho oposto. Talvez você está indo para outra direção. Você está vivendo num propósito totalmente diferente, e Deus quer que você viva de acordo com a vontade dEle, porque Ele é o oleiro, é Ele que vai amoldar o vaso, é Ele que vai dizer: vou fazer ele assim, porque é dessa forma que eu vou usar ele para transformar a realidade que ele vive. Agora, para isso nós temos que ter uma decisão, Senhor. E olha que coisa interessante, a ciência diz que não é possível um vaso de barro já pronto ser quebrado, amassado e refeito. A ciência diz isso. O que a ciência não diz é que existe o Deus Todo-Poderoso, Criador da matéria, que pode fazer qualquer tipo de coisa, porque Ele não está atrelado ou submisso às leis da física, ou da termodinâmica, ou qualquer outra lei que se aplique. Por mais que, e olha, eu louvo a Deus, esses dias eu estou lendo um livro chamado Gênesis 1 e 2. Foi até com o Isaac que eu peguei lá no Congresso das Mulheres, com o pastor Isaac. E ele fala do criacionismo e do evolucionismo, né? É um físico cristão que usa a ciência para mostrar que tudo que a Bíblia diz está certo. E se comprova. Ele usa leis da termodinâmica, da física. Ele pega um monte de questões balizadas na ciência para dizer: tudo bem, a ciência diz isso e a Bíblia diz isso aqui, ó. Só que a ciência está dizendo isso agora, a Bíblia já diz isso há milhares de anos atrás. E ele vem com fatos científicos. É muito legal o livro. Eu devo terminar ele nos próximos dias. E me chamou muito a atenção. Por quê? Porque eu quero falar com os adolescentes e com os jovens acerca do criacionismo. Porque as escolas e as faculdades hoje estão vindo de voadora para dizer que o evolucionismo é o que há, e que o homem veio do macaco. E são questões extremamente distintas e que nem batem entre si. E aí nós vamos preparar no devido momento esse estudo. Mas por que eu estou dizendo sobre isso para você? Porque acho que esse cara que escreveu, eu esqueci o nome dele agora, está lá no livro. Ele talvez não fazia ideia de toda a obra que Deus ia fazer na vida dele, para depois ele escrever um livro que poderia elucidar para tantas e tantas pessoas questões extremamente importantes dentro do contexto cristão. Como talvez você não poderia ter ideia do que Deus tem feito através da tua vida. Será que você pensava nisso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Será que você tinha tudo claro para você de tudo que ia acontecer? Você não tinha. O que nós temos que fazer é tomar uma decisão. Senhor, não importa quando, mas eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero transformar a minha realidade. Eu quero viver um presente diferente para impactar as pessoas que estão à minha volta. E a última questão, a última decisão, e ela completa, na verdade, ela repete o tema: decida viver com propósito. Porque a decisão ela é sua, ela não pode ser de mais ninguém. Inclusive Deus não vai interferir na tua decisão. Deus não vai dizer para você: ó, você vai fazer assim porque eu estou mandando. Deus não faz isso. Deus vai dizer para você: olha, eu coloco diante de você o caminho da bênção e da maldição. E não é da maldição porque Deus deseja te amaldiçoar.
é porque Deus já entende que aquelas decisões que você vai tomar vão te levar para uma colheita ruim. Às vezes nós mistificamos a coisa, não, então que Deus vai lançar uma maldição em mim. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus é abençoador. E com isso eu não estou dizendo que Ele não possa executar um juízo sobre uma nação ou fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas eu estou dizendo que a maldição, meu irmão, é consequência das minhas decisões. Porque o que diz lá em Deuteronômio? Se vocês atentamente ouvirem a Deus e a sua voz e obedecerem aos seus mandamentos e estatutos, vocês vão ser benditos, as suas gerações, tal. Agora, se vocês desobedecerem, vai vir um monte de coisa ruim sobre vocês. Por quê? Porque o caminho da desobediência me afasta de Deus e me aproxima do adversário, de Satanás. E a vida na mão do capeta, meu irmão, é laço. E não tem o que fazer. Então às vezes a gente só tem que entender a lógica da coisa. Se eu não estou com Deus, não tem essa história, é melhor pouco com Deus do que muito com o diabo. Não, é melhor só andar com Deus e nada com o diabo. Porque com o diabo, um segundo que você andar com ele te arrebenta, meu irmão. Enquanto que com Deus Ele quer que você ande com Ele por toda essa vida e também pela eternidade. Deus quer que você fique com Ele para sempre. Então existe uma grande diferença, viver com propósito. Olha o que Tiago diz, o irmão do Senhor diz, Tiago 1,12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu gostei de pegar esse texto aqui, a ideia desse texto, de mais do que feliz, bem-aventurado é quem persevera na provação, meu irmão. Vida com propósito não é vida isenta de problemas, é vida de confiança que apesar dos problemas, Deus está ao meu e ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que Jesus fez. Quem vive com propósito não vive com medo do amanhã, porque o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Jesus disse o que? Olha, não andem ansiosos, não se preocupem com o amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Jesus disse, olha, amanhã vocês vão ter outros problemas, mas o importante é o que vocês escolhem hoje, as decisões que vocês tomam hoje, porque o que você decidir hoje muda todo o contexto de família e realidade que você vive hoje. Vai trazer repercussões extraordinárias para você. Talvez você diz assim, pastor, mas o que vai mudar se eu fizer uma simples oração, se eu tomar uma decisão? Talvez aos teus olhos não mude muita coisa, mas você não pode compreender as repercussões celestiais que acontecem quando um justo se dobra diante do Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, me envia. Eu quero me dispor ao teu querer, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para glorificar o teu nome. Meu irmão, quando você se arrisca a fazer isso diante de Deus, os céus e a terra começam a se contorcer, porque quando Deus se levanta do seu trono, quando Deus brada a sua voz em favor de alguém, meu irmão, não há um ser vivo, uma criatura, não há nada criado nesse mundo ou no outro, seja celestial, demônio, anjo, que possa resistir à voz poderosa do Criador, do Todo-Poderoso. Quando Deus se levanta para falar ao teu favor, meu irmão, quando Ele diz assim, então vá, meu irmão, isso chacoalha a terra. Eu lembro da passagem do profeta Isaías, para concluir, quando ele está diante do Senhor, vendo aquela glória de Deus, e ele se reconhece como um pecador. O anjo vai lá, purifica os lábios do profeta e diz, agora você não pode dizer mais que é pecador, que é impuro, porque eu purifiquei os teus lábios. Agora, aí Deus vai lá e faz uma pergunta. Estava ali uma reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que eles perguntam? Qual é a pergunta que o Senhor faz? Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? A Trindade estava dizendo para Isaías, Isaías, você quer entrar na brecha? Você quer entrar na minha vontade mesmo? Você quer fazer realmente aquilo que eu tenho para você fazer? O que mais me surpreende é a resposta de Isaías, porque normalmente nós não somos tendenciosos a responder positivamente para Deus. Senhor, eu acabei de comprar uma junta de bois, deixa eu experimentar ela, depois eu te sigo. Senhor, eu acabei de comprar uma fazenda, deixa eu ver lá o que está acontecendo, depois eu te sigo. Senhor, eu vou ter uma festa para ir, depois eu te sigo. Senhor, deixa eu enterrar os meus pais e depois eu te sigo. Senhor, deixa eu fazer isso. Senhor, deixa eu fazer aquilo outro. E na verdade a única
que Deus quer ouvir de mim e de você é: quem há de ir por nós? E quando um ser humano, um filho de Deus, brada com o seu coração, talvez ele não abra a sua boca, mas o seu coração brada, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envia, o céu chacoalha, meu irmão. Porque Deus fala assim: tem mais um que não se dobrou, tem mais um que vai mudar a história da humanidade, tem mais um que eu vou usar para fazer a diferença aonde as pessoas mais estão precisando. É assim que Deus quer trabalhar comigo, com você. Quem vive com propósito enxerga a vida com as lentes certas, consegue ir e crer além das suas próprias experiências e expectativas. Porque quando você vive uma vida com propósito diante de Deus, você não olha mais com os teus olhos, você não ouve mais com os teus próprios ouvidos, você não caminha mais com os teus próprios pés, você não vive mais por você mesmo, porque aquele que vive começa a fazer as coisas diferentes na tua vida. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai começar a mexer em áreas do teu coração e vai dizer: Rubinho, ó, isso aqui você precisa mudar, isso aqui eu vou transformar, isso aqui vai ser diferente. Você não vai mais decidir determinadas coisas, porque se você quer me obedecer, eu vou te dar o caminho certo, o caminho da obediência, o caminho da bênção, o caminho que vai mudar a tua vida e a vida de outras pessoas. Isso que faz totalmente a diferença. E entre a insensatez e o propósito existe uma linha muito tênue, muito fina, que pode ser que a gente nem perceba e já atravessou de lado. E negativamente eu estou dizendo, e que a gente precisa fazer uma reflexão no nosso coração. Lembrando que viver de maneira insensata revela total miséria na alma de uma pessoa. A insensatez revela miséria. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito recurso, você pode ter muito status, você pode ter uma profissão muito boa, você pode ter uma casa muito boa. Se você não viver com propósito, para quem que você vai deixar isso? Para a tua herança, para os teus filhos, netos, sobrinhos, sei lá. Você vai deixar alguma coisa para alguém, mas talvez você não vai conseguir deixar um legado para as pessoas e para a humanidade. Você talvez não vai conseguir escrever uma parte da história que Deus deseja escrever através da sua igreja na humanidade.